Meus amigos, mais um episódio aqui do Pode Conversar, especialíssimo. O cara é importado, ele veio para Fortaleza, trouxe a chuva, mas ele só traz coisa boa. E cearense, né, festeja a chuva. Então, um prazer enorme em estar recebendo aqui meu amigo Fábio Barboni. Opa, meu xará Fábio Fernandes, que prazer estar aqui hoje com você, aqui no Pode Conversar. Eu tava ansioso para esse dia. A gente conversa bastante, se conhece já há bastante tempo aí, alguns anos, e eu vi esse projeto nascer, vi você falando desse projeto. Tava ansioso para vir para cá e poder ter a honra de participar. Obrigado pelo convite, estou muito feliz, muito contente de estar aqui e vai sair uma conversa muito legal aqui, com certeza hoje. Eu tenho certeza disso, cara. Um prazer e uma honra ter você aqui, de verdade. Né? Não é só o nome que é igual. É, eu acredito que os valores, os princípios, a gente, logo que se conheceu, sentou numa mesa de negócios com vários empresários e rapidamente, sem saber que os dois eram Fábios, foram os que conversaram mais, né? Então, enfim, é uma extensão natural estar com o Fábio aqui. E hoje nós estamos aqui sob o patrocínio do Bom Café Brasil para dar mais energia ainda. Opa, saúde, Saúde e saúde. viva! Muito bom mesmo, hein? Tá bom, tem uma coisa Maravilhoso. aqui que a gente fala sempre, né? Que a gente sempre começa as conversas aqui. Aqui a gente pode conversar de tudo, tá? Legal, legal, Mas a boa. gente sempre começa pelas pessoas, né? Eu sei que Bacana. você é muito voltado para as empresas, você é um cara que ajuda as empresas a crescer, de verdade, se importa com as empresas, mete a mão na massa, como a gente diz, mas aqui não pode conversar, a gente sempre começa pela pessoa. Bacana. Quem que é o Fábio Barboni? Pô, que legal, que pergunta. Fico feliz, assim. Até uma coisa que é importante falar. Pessoas é o que eu mais valorizo. Eu acho que eu tenho esse lado de gostar muito de gente. Eu acho que todas as empresas que eu estive à frente, tudo que eu fiz na vida, foi muito por gostar de gente. Na verdade, a gente acaba no futuro fazendo o que a gente já fazia na infância, e eu sempre tive esse lado de juntar pessoas. Mas isso veio da onde? Veio da minha família, e eu acho que veio também das minhas descendências, né? Eu sou descendente de libanês. Libanês, se você for fazer negócio com um libanês e não falar da família dele, você perdeu o negócio. Acabou ali. Acabou ali. Libanês e italiano, que gosta de falar, que é muito família, junta pessoas. Então eu sou Salomão Barbone. Salomão do Líbano, Barbone italiano. Né? Minha mãe é Leda, meu pai Celso, ambos já infelizmente não estão mais aqui comigo, mas ficam comigo no meu coração, nas minhas atitudes. São pessoas com que eu tive uma infância e uma vida maravilhosa com eles, protegido por eles, me deram toda a educação. Enfim, são pessoas que me deram toda a base, né? E que eu replico no meu dia a dia com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, enfim. Tenho um irmão muito querido, o Celso, que desde sempre é uma pessoa que caminha do meu lado, me ajuda nos momentos mais difíceis, momentos mais alegres, sempre esteve comigo, né? Fora isso, casei com uma mulher que eu conheci na faculdade, ainda na faculdade, minha caloura. Gostei muito daquela vida acadêmica e conheci uma caloura ali, a gente acabou namorando e decidimos então, depois de quase 8 anos de namoro, decidimos casar, né? Já estamos juntos aí desde 2012, já vai fazer 14 anos agora no final do ano de casamento, então já uma história já super estabelecida. Eu digo para ela assim, a gente conversou esses tempos, mais da metade da minha vida agora eu já tô com ela, né? Então é uma pessoa super especial, a Mariana, minha esposa. É, Hoje toca um buffet ao meu lado ali, ela é dona da marca, eu sou uma pessoa que auxilio na parte de gestão estratégica, enfim. Mas estou caminho ao lado dela. Tenho dois filhos, o Vinícius, tem 12 anos, o Miguel, que tem 9. Enfim, são nossas fortalezas, né, Fabio? Eu acho que a gente faz tudo isso para ter esse bem comum, a família e os amigos, né? Você é uma pessoa super, que eu tenho um super carinho, a gente, por mais que ainda more um pouco mais distante, eu em São Paulo, você aqui em Fortaleza, mas eu te admiro pelo seu caráter, pelas suas posições, por tudo que você fala e faz, pelo seu comprometimento, enfim.
cria-se, às vezes, carinho por algumas pessoas que de repente você não sabe nem explicar exatamente porquê, mas de repente é uma sinergia diferente. Você é assim, com você é assim e também com alguns outros bons amigos que eu fui construindo na vida. E é isso, acho que o Fábio é uma pessoa que gosta de estar com pessoas do bem, construir fatos novos, dividir isso com quem ama, com a família, com as pessoas queridas. Eu acho que esse é um pouco do Fábio. Obrigado, obrigado. E vocês viram o quanto ele é habilidoso, né? Com as palavras e com as pessoas. Dona Mariana, muito obrigado por permitir que ele esteja aqui. Isso é muito importante também. Fabião, e cara, empreender é uma coisa assim, é muito interessante porque você pode ser empresário e não ser empreendedor, como você pode ser empreendedor e às vezes ainda não ser empresário, né? Então, quando foi que começou aí? Quando é que deu essa coceira, né? O sangue libanês e tal, junto com a comida italiana, que é a melhor que existe, e tudo. Quando começou o empreendedor? De abrir o lado do empreendedorismo. Eu acho que foi muito natural, Fabiano. Assim, eu vou falar uma coisa interessante, não é um desmérito para quem é colaborador ou é funcionário, né? Eu nunca fui funcionário, eu nunca trabalhei para ninguém, eu sempre trabalhei para mim. Na verdade, isso não foi uma coisa por querer ou por desmérito ou achar que tinha desmérito em trabalhar para os outros, mas foi uma coisa que, de alguma forma, eu sempre acreditei nos sonhos que eu tinha e também tinha, de alguma forma, expressava isso com tanto amor e tanta vontade que eu fazia que as pessoas acreditassem que aquele sonho era real. E elas embarcavam comigo naqueles projetos. Eu acho que antes de empreender uma empresa no meu CPF, assumindo ali um risco, né, transformando aquilo num CNPJ e tudo mais, acho que minha primeira grande experiência à frente de um negócio foi quando eu fui presidente centro acadêmico na universidade. O Mackenzie ali, eu fiz faculdade de Direito, me formei, sou advogado, passei na ordem, mas nunca exerci, fiz a prova lá só para guardar a carteira aqui. Nunca briga com ninguém, não quer confusão com ninguém. Não, mas ali eu quis tirar, porque 17 anos eu tinha que escolher uma profissão. Sim, ali, claro. Fui fazer cursinho, fui fazer a faculdade. Mas eu assumi e era uma faculdade que tinha uns 5 mil alunos na época, então foi uma votação, era uma campanha difícil. Já foi um movimento super difícil, porque eu tive que construir ali quem queria dividir as mesmas opiniões, tive que levantar dinheiro para fazer a camiseta, não tinha dinheiro para fazer a campanha, tinha campanha na época, era uma coisa grande, eram muitos alunos, 5 mil alunos, era quase uma eleição para vereador ali de cidade do interior. A gente teve mais de 1.000 votos e fomos eleitos, então aí por um ano, eu fiquei num centro acadêmico que tinha uma receita mensal, em torno de 25 mil reais por mês, recebia. E aí tinha que fazer dinheiro com patrocínios, tinha que levantar marcas, tinha que fazer jornal, tinha que fazer jornada jurídica para os alunos, tinha que ter estrutura de serviço para os alunos, tinha uma Xerox, tinha uma sede dentro da universidade. Então foi o primeiro local que eu tive a oportunidade de gerir e com uma responsabilidade imensa, até porque o capital que estava ali investido não era meu, era de terceiro, né? Então eu tinha a responsabilidade de tomar conta daquilo, e entregar o melhor para os alunos. Então foi a minha primeira experiência. Aí terminando ali, quando foi que eu saí disso e fui para o mundo privado, né, onde eu botei meu CPF no risco? Eu terminei a faculdade, eu estava então com o meu sócio, que fundou junto comigo a Top Entretenimento na época, que depois se tornou o Grupo Top, a gente foi abrindo algumas empresas. Explica pro pessoal o que o Grupo Top faz, porque não é fácil não, tá? Ele foi logo para um dos setores que tem mais variáveis, pelo menos na minha leitura. Fala aí. Não, eu acho que foi o que acontece. Durante a faculdade, eu apaixonado por pessoas, eu falei, eu sempre gostei muito de festa, evento. Na verdade, eu gostava de esporte, então eu organizava campeonatos esportivos ali no colégio. Depois eu fui na faculdade, eu queria participar, construir festas, construir momentos. Comecei a fazer as festas. Só que aí eu vi que as festas davam dinheiro, se bem organizadas. Então eu me associei durante a faculdade, durante a vida acadêmica. Eu tive a oportunidade de fazer algumas festas pelo centro acadêmico. E dali eu vi uma oportunidade de repente, levar isso para a vida profissional. Então havia uma empresa que nos atendia. E aí o colaborador dessa empresa se tornou meu sócio. Assim que eu terminei a universidade, a faculdade, eu tomei a decisão de não ir para o caminho mais óbvio e fácil, que seria seguir a carreira jurídica, até porque naquele momento
Eu tinha abertura nos maiores escritórios de São Paulo, por ter sido presidente do centro acadêmico, mas eu optei por um caminho mais difícil, que era fazer eventos para universitários. E lá em São Paulo tem muitas faculdades, muitos universitários, e a gente começou a executar isso com uma primeza muito grande. A gente fazia grandes festas com grande criatividade, grandes eventos, grandes artistas. Isso era uma novidade em São Paulo. E começou a dar muito certo, Fabião. Era um mercado que não era óbvio e não era certo. Porque vender ingresso, vender ticket, para quem não sabe, quem às vezes não é de evento, pode parecer que é um mundo glamuroso, ver uma festa cheia, mas é difícil, os custos são altos, a margem ela nem sempre é grande, é instável. Então era um mercado, mesmo que diante de todos esses cenários, a gente conseguiu ir vivendo, sobrevivendo e construindo, na verdade. E isso foi o início de tudo ali. Foi o início da Top Entretenimento, fazendo festas universitárias. Já no primeiro ano a gente já chegou a mais de 30 festas naquele ano. E depois foi crescendo, crescendo. Hoje são mais de 200 festas por ano. Enfim, o Caramba. Grupo Top, ela Começando entrega com 30 por ano, já são mais do que 2 por mês e agora 200 por ano. 200 por ano, porque são agora algumas empresas dentro do grupo. Então a gente foi evoluindo. Então tem pré-eventos de formatura, agora a gente tem muita coisa de formatura, tem os eventos de entretenimento, teve durante muito tempo shows nacionais, shows internacionais, a gente fez muita coisa. Agora a gente está mais segmentado, mas chegou a um número realmente expressivo de festas por ano. Isso aí te deu uma base de agenda maravilhosa, né? Porque você tem que coordenar tudo isso aí, as variáveis, né, dos shows e tudo. Nós temos um especialista aqui no conselho do Pode Legal. Conversar, que é o Germano Albuquerque. Bacana. E ele fala muito dos bastidores, né? E eu sei que o público ele gosta de saber dos bastidores porque é como você disse mesmo. Às vezes a gente só vê a festa, né? A gente só vê as cachaças que o outro toma, os tombos ficam por trás, devem inclusive, né? E ele disse aqui uma vez que, cara, não é plano A e plano B. É plano E, F, G, você tem que ter todos os planos, porque o contratante ele tem que receber pelo que ele pagou e isso a experiência e o profissionalismo providenciam. Aí, Fabão, tem também aquela parte da busca, né? Eu noto, te acompanho, lhe admiro, né? E eu vejo também, você falou de uma construção a respeito junto com esses pares aí, que eram seus colegas, estudantes e tudo. Legal. Mas tem também aí uma ressignificação. Acho que tem um curva de virada aí, na qual você busca cada vez mais conhecimento e inclusive aplica também no dia a dia aí, Sim. no CPF e no CNPJ. Conta pra gente também isso aí. Muito legal. Eu acho que assim, uma coisa que aconteceu, acho que foi uma evolução de período, Fabião, assim, que eu acho que é importante passar para as pessoas, que eu acho que podem somar, né? Empreender não é fácil. Para quem tem esse sonho de empreender é fácil, primeira coisa, não é fácil. No Brasil, então? No Brasil ainda mais difícil. E eu acho que tem que ter uma resiliência, tem que ter disciplina, tem que ter vontade de crescer, e tem que se aplicar. E você tem que ser realmente o exemplo. Não é simples. É uma tarefa que você vai aprendendo dia após dia. E tem uma coisa que a experiência te traz, que é muito difícil até de explicar e de ensinar para os outros que estão ainda em desenvolvimento. A gente começa a olhar para trás e fala, nossa, quanto que eu fui aprendendo, quanto eu fui ganhando maturidade, né? E quanto eu imaginava que eu já sabia naquela época e quanto eu não sabia, né? E eu acho que esse movimento, o que aconteceu nessa história toda? A Top, de forma não proposital, porque eu não tinha esse conhecimento, foi um conhecimento empírico, realizando mesmo, a gente começou a uma construção de novos negócios dentro do que a gente já tinha de valor. Então a gente tinha lá um público muito grande universitário na mão, e aquele público já consumia as nossas festas. De repente a gente falou, olha, eles precisam de alguém para fazer uma formatura à altura deles, porque o projeto de formatura, a jornada de formatura daquele público não era a melhor que existia. Então a gente se habilitou, mesmo sem nunca ter feito uma formatura, a ser a empresa de formatura daquele público de São Paulo. As pessoas que haviam feito festas com a gente entenderam que nós poderíamos ser a melhor opção, mesmo sem ter feito festas nenhumas, isso lá no início. Foi então que a gente abriu a Top Formaturas. Começou a ser um sucesso, começou a crescer. Assim também foi na parte de agência. A gente tem uma agência de live marketing,
que começou com o nome Agência Top, depois Brains, e a gente faz ativações dentro dos eventos, que gera experimentação para as marcas. Aí a gente viu que a gente tinha um canal, então as marcas precisavam inserir ali seus produtos, gostariam de inserir seus produtos para que aquele público pudesse experimentar, então a gente abriu a Brains. E todo esse movimento de abrir essas empresas que elas se conversam e construir, na verdade, sair de uma empresa una para um ecossistema de negócio, fez a gente construir a holding, que é o Grupo Top. Só que disso do Grupo Top veio alguns insights e alguns ensinamentos, né? O Grupo Top ele foi construído, mas não só na alegria, mas também muito na dor, porque nada é fácil, né? Sempre tem os caminhos, as dificuldades, o caixa que você sempre tem que estar vencendo ele sempre quer te vencer, sempre o boleto quer passar na frente, quer ser maior do que a receita. Afinal, né? Os boletos sempre vencem, né? Sempre vencem, eles sempre vencem. E então chegou o momento que, de alguma forma, eu tive um impacto, para crescer a empresa, eu tive um impacto muito grande e eu deixei a saúde de lado. Então isso é muito importante falar, assim, eu durante esse processo eu ganhei mais de 50 quilos. Caramba! E fiquei realmente fisicamente com uma saúde que não era proporcional ao que eu gostaria que fosse, ao que eu sempre tinha sido, né? Então eu basicamente não me reconhecia, mas quando eu fui ver, eu já tinha muitos anos, mais de uma década, vivendo naquele corpo e naquela condição que até então seria algo talvez passageiro, mas que já era o meu presente. Então já não me conheciam mais por o Fábio que tinha saúde, que tinha propriedade, que tinha... além de ser uma pessoa ousada, ativa e que construía, mas uma pessoa com saúde, que para transparecer aquilo parecia, na verdade, tinha uma outra imagem, porque eu havia não conseguido cuidar da saúde como de forma ideal. Foi então que eu entendi que eu precisava de construir uma virada. Mas o processo de virada ele também não é tão simples. Mas ele começou em um determinado momento, quando eu entendi que eu precisava entrar em alguns cursos para conhecimento, cuidar mais da saúde, e foi um processo. Neste processo, Fabio, houve um ingresso em alguns locais de educação, onde eu pude entender alguns conceitos melhores que eu já praticava, outros eu não praticava, mas alguns eu já praticava, mas fui entender a técnica, a teoria por trás. E então eu tive um momento de virada, que eu acho que todo mundo que passa por uma virada importante, ele tem esse momento chave, que foi quando eu falei agora não dá mais para seguir dessa forma. E eu fui convidado, dentro de um grupo que eu estava, para ir num programa de programação neurolinguística. Que eu fui lá e passei por um processo. Foram 3 dias ali, dentro de um processo, onde eu tive uma virada de chave na minha mente. E ali eu falei, eu posso conseguir tudo que eu quero, né? Eu preciso olhar para mim, cuidar de mim. E ali foi uma virada de chave gigantesca. Em um ano depois daquilo, Qual foi o programa, Xará, para quem nos assiste? Eu fui no programa chama Elo, é um programa do Eric Loureiro, ele fica no sul do país, você vai lá para Florianópolis, tudo, e você passa 3 dias, esse foi o Elo 1, agora eu fiz depois o Elo 2, o Elo 3, fiz o Practitioner, fiz essa... Já me tornei a trilha toda. Fiz toda a trilha, me tornei de fato praticamente um treinador ali de programação neurolinguística, mas nisso abriu a minha mente e ali eu tive uma decisão. E a decisão impactou diretamente. Depois disso, em um ano, eu perdi mais de 50 quilos, eu entrei num processo muito sério, muito comprometido de decisão. Escrevi um livro, que é o Receita Invisível, que na verdade é muito bacana, vamos falar mais profundamente dele. Esse capítulo, só para não esquecer, um abraço, Eric. O Eric, gente, eu não fiz ainda, tá? E aí a falha foi minha, né? Eu não fiz nenhum Elo 1, mas o Eric é um cara que você conversa 5 minutos com ele e você sente uma diferença absurda. Realmente detentor de uma sapiência absurda, de uma voz calma, tranquila, e que eu acredito que ele tenha mudado e continue mudando a vida de muitas pessoas.
E aqui meus parabéns e meu forte abraço, viu, Eric? Merece, merece. E realmente é um programa incrível ali. O Eric, junto com toda a equipe dele ali, eles conseguem construir em você uma consciência através de todo um processo de construção de estado e de desenvolvimento, onde você busca no seu subconsciente a sua principal essência, né? Quem você realmente é. Né? E aí você entende que em alguns casos, em alguns lugares da sua vida, você realmente está deixando de lado e você passa a voltar a tomar conta daquilo. Né? E foi isso, eu voltei a tomar conta de algumas coisas da minha vida, tomei algumas decisões. Isso fez com que eu evoluísse em alguns pontos. Primeiro, cuidar de mim mesmo, que eu acho que é um ponto importante. A gente às vezes fica preocupado em cuidar dos nossos, dos próximos, né? Dos filhos, da esposa, da família, do irmão, dos amigos, e às vezes a gente esquece de cuidar de nós mesmos, né? E é como acontece até no avião, que falam, se acontecer algum problema, uma turbulência, primeiro você põe a máscara em você para depois cuidar de quem está do seu lado. É assim na vida, você querer cuidar dos outros antes de cuidar de si mesmo não é uma prática que vai dar certo. Então, eu primeiro cuidei de mim ali, tive um cuidado de entender e de me cuidar. Pude entender que tudo que eu fazia no decorrer da vida, tudo que aconteceu ali no meu mundo de empreendedorismo tinha um porquê. Tinha um método. Por que eu tinha conseguido abrir tantas empresas sequencialmente, construir um ecossistema de empresas sem que isso fosse uma coisa pensada estratégica? Como é que eu consegui entender e enxergar ligação de ativos subutilizados, seja processos, seja dados, seja pessoas, seja comunidades que estavam ali e que pudessem se transformar em outros ativos? Como é que eu fiz isso? Eu não sabia exatamente como eu havia feito, mas eu havia feito. Foi esse sentimento que deu origem ao nome do livro, então, né? Foi esse sentimento que eu comecei a entender que eu tinha um método para falar sobre isso que eu gostaria de dividir com os outros empresários. E aí eu entendi que existia uma receita invisível dentro de todos os negócios, na verdade. E que Aqui, se viu, transformou pessoal? num livro. Super recomendo. Receita Invisível. Compra onde, Fábio? Tá na Amazon, é só colocar Receita Invisível. Na Amazon ele está disponível. É um livro super bacana. E o que ele trata, na verdade? Ele trata disso, ele trata de que dentro de todos os negócios há milhões ocultos lá dentro, que você ainda não monetizou. E como é que se monetiza isso? Existe um processo que o livro traz, que depois a gente vai aprimorando, mas esse livro, inclusive eu já queria que ele fosse um símbolo, né, da Receita Invisível. E a capa dele é um símbolo, porque, por exemplo, essa capa ela foi feita por um artista, que é o de César Love, é um artista brasileiro, mas que já tem obras em mais de 9 países no mundo, já fez obras para grandes artistas nacionais, como o Leandrinho, da NBA. Bacana. Já fez obra de arte para Cris Arcangeli, já fez para Andrea Matarazzo, já fez obras de arte para muitas pessoas, telas, enfim, murais. Mas era uma pessoa que nunca havia feito a capa de um livro. E eu havia conhecido ele, e eu falei para ele, então, eu estava fazendo esteira, Fabião, fazendo esteira ali, minha capa do livro estava pronta, já era para rodar, e veio o insight, eu falei, cara, por que a capa do meu livro vai ser igual a de todo mundo? Eu parei a esteira no meio, mandei uma mensagem para ele, falei, de César, meu amigo, eu não sei quanto você vai cobrar, só não aceito não de resposta. Mas eu quero que você faça a capa do meu livro é Receita Invisível, e eu acho que tem tudo a ver ser um artista fazendo. Por que o livro tem que ter uma capa comum ou uma capa qualquer? Por que ele não pode ser um livro assinado, feito por um artista? E aí ele então depois teve um coração muito grande, aceitou fazer a capa do livro. Foi o primeiro livro de negócios feito com a capa feita por um artista, uma collab com um artista. Parabéns de César, você já está convidado aqui para o Pode Conversar. E afinal, o livro é uma obra de arte antes mesmo da pessoa folhear, não é isso? É uma obra de arte antes de folhear, é o que eu falo, assim, se a pessoa não gostar do conteúdo, pelo menos o livro é bonito, né? Fica bonito na estante. Põe na parede. Põe na parede. Emoldura no quadro, põe na parede. Essa é daqui, viu? Essa não pode conversar. Quantos livros não ficam ali no móvel, né? Numa recepção, enfim, é um livro de negócio, então ele é bonito e é isso. Eu falei,
o livro ele tem que expressar isso. Então, assim, há tantas coisas para serem monetizadas e hoje o de César, um dos produtos que o de César comercializa é a capa de livro, ou seja, se tornou mais um produto dele também. Que bacana. Então isso você começa a olhar e entender que existe muito valor no que você já faz, que você não monetiza porque simplesmente você não percebe aquilo como um valor. Às vezes o que é tão óbvio, que está na sua frente, mas você não enxerga. E aí o Receita Invisível, eu acho que foi um grande prazer de ter tido esse movimento de escrever, parado e ter colocado no papel tudo aquilo lá, porque eu consegui de uma certa forma também provar para mim mesmo, isso é muito importante para todos nós, né? Que nós somos maior do que talvez aquele sobrenome que a gente pega da empresa. Porque eu durante 20 anos construindo a Top, né, o grupo Top, eu era o Fábio da Top, né? E isso para mim era bom porque é uma empresa respeitada, é a maior empresa de formatura de São Paulo. Eu tenho um orgulho imenso disso, mas ao mesmo tempo eu não queria ser só o Fábio da Top, eu queria ser o Fábio Barboni, uma pessoa ampla, que na verdade pode ajudar em vários negócios, porque eu não sou apaixonado só por um tipo de negócio ou por um tipo de mercado. Eu gosto de negócio de forma geral, eu gosto de pessoas, eu gosto de construir, eu gosto de desafios, né? E eu fui entender também que um dos meus maiores valores não estava só em eventos, que sim, eu entendo muito, mas estava principalmente em construir uma arquitetura de monetização dentro dos negócios e transformar essa arquitetura em venda e resultado. Então esse era o maior ativo que eu tinha. Eu adiciono aí, Xará, se você me permite, as conexões pessoais. Eu acredito muito que o líder ele tende a estar sozinho. Por quê? Porque ele está enxergando uma coisa antes que todo mundo viu. Toda liderança ela nasce disso. A partir da hora que eu vejo alguma coisa que ninguém viu ainda. E a capacidade de conseguir mostrar isso para a equipe, né, para quem vai comprar essa briga junto com você, é que faz com que esse líder consiga fazer a diferença, andar mais rápido e ter sucesso nos projetos. Então, sobre essa história do sobrenome, eu lembro demais, quando eu trabalhava na General Motors, eu era o Fábio da GM. E foi a melhor escola que eu tive, eu agradeço realmente, e nos outros cursos, né, todas as pós-graduações, enfim, tudo a gente tem que pagar, não é barato e o conhecimento ele sempre vale o investimento. Mas eu digo que foi a minha melhor escola e eles ainda me pagavam bem para aprender. Olha. Né? Então, eu acredito que todos nós temos que ter essa consciência. Mas me fala se o livro ele veio em paralelo, antes ou depois de outro filho, né, que chama One Experts. A One, ele foi meio que concomitante. Eu acho que teve um período ali que foi 2022, 2023 até 2025. Foi um período realmente de muita mudança. As mudanças foram muito significativas, muito importantes e muito profundas na minha trajetória profissional e de vida pessoal. Foram decisões importantes que foram tomadas desde o processo de emagrecimento, de reeducação, de vida, de novamente assumir o controle enfim, dos meus sentimentos, dos meus objetivos. Eu deixei de deixar ao tempo e realmente decidi reassumir o controle da minha própria vida. Parece meio louco para as pessoas, às vezes as pessoas podem pensar que estão no controle da própria vida, mas às vezes não estão, né? Isso vale uma reflexão profunda aí de todos. Mas desde que eu então resolvi reassumir o controle da minha própria vida, eu entendi que conexões de pessoas era algo que eu sempre fazia. Então as festas nada mais eram do que conexões de pessoas. O centro acadêmico nada mais era do que conexões de pessoas. Antes disso, os campeonatos que eu promovia no colégio nada mais era do que conexões de pessoas fazendo aquilo que me interessava na época. Quando no colégio jogar futebol era o que me interessava, então eu promovia campeonatos. Na faculdade eu queria fazer festas, queria ajudar nas gestões de palestras, então fazer jornal para comunicar as pessoas, enfim, estar envolvido ali na conversa junto ao reitor, aos professores, então ali me interessava estar ali para conectar as pessoas. Depois disso,
no mundo da top, eu queria fazer as festas. E depois eu cheguei num momento que eu me interessava muito por educação corporativa, por ambientes corporativos, por conversar com pessoas e por construir conexões. Que no final do dia, as conexões elas são os fatores, é o fator principal, na verdade, eu acho que muda o jogo das pessoas. Né? Eu acho que o que a gente faz, a gente tem que fazer bem. Mas as conexões que a gente está é o que faz a gente ter a mola propulsora dos Interessante negócios. esse ponto, que quando eu fiz minha pós em marketing internacional, o professor perguntou para a turma, nós éramos apenas 18, né? Na sala, o professor perguntou para a turma o que é que tem entre vocês e o sucesso. E aí deu aquele silêncio absurdo, né? Ninguém falava nada e tal. E eu arrisquei falar pessoas, né? Porque normalmente você tem alguém que vai te auxiliar num assunto determinado que é ultra necessário, mas que você não entende, e é complementar ao que você já sabe. Então, essa ponte, né, essa aproximação é que faz com que a gente consiga ter sucesso nos tantos intentos. E aí vem uma outra pergunta, Xará. Qual que é a maior dificuldade quando você tem que, com habilidade, né, administrar as vaidades? Porque o maior problema de qualquer grupo, seja político, seja profissional, né, sempre tem até um livro muito bom também, não tão bom quanto Receita Invisível, mas muito bom também. O ego é seu pior inimigo. Realmente, muita coisa a gente vê fracassar por conta do ego. Qual é o antídoto nesse caso? Olha, eu vou te falar que você trouxe uma questão. Pergunta valendo, aqui pode conversar, bicho. Não, aqui não tem nada ensaiado, não. Saber administrar o ego das pessoas, saber fazer a leitura, eu acho que faz parte de uma habilidade de comunicação que é imprescindível para você chegar no sucesso. Acho que assim, hoje é tão importante você saber falar como você saber ler os outros. E o ego, ele é isso. As pessoas, no final do dia, elas buscam, antes de tudo, aquilo que vai voltar para elas. Você pode ver que uma pessoa, quando tira uma foto, você pode mandar uma foto em grupo para uma pessoa. Ela vai, primeira coisa, se procurar, para ver se ela está bem. O zoom pessoal. O zoom pessoal. Então todo mundo olha para si mesmo antes de tudo. Isso não é nem correto, é só uma constatação. E se for com a Mariana, eu imagino que você deixa primeiro ela ver se a foto ficou boa, né? Com certeza. Ela não deixou publicar uma foto que eu me achei boa, ela não, a foto não vai ser publicada. Eu já fiquei foto. Já é difícil eu ficar bom numa foto, mas eu já fiquei bem na foto, a Germana pegou e cancelou. Não, essa aqui eu tô de olho fechado. Então. Isso aí é Deus. Mas assim, administrar o ego, na verdade, você tem que administrar com inteligência, saber que as pessoas têm que ter espaço. Acho que a gente tem que dar espaço para todos, tem que dar abertura para que todos possam brilhar. Eu acho que a gente tem que ser justo com as pessoas, divulgar o merecimento de quem merece, né, de quem carrega o piano, tem que ter seu espaço, tem que ter sua constatação, tem que ter aquela divulgação. E também o que não é justo, não é justo. O que não é justo não perdura. Né? Não adianta você fazer atos de bondade para quem não merece, não construir pontes para quem não está servindo. Eu acredito muito na questão do líder servidor, das pessoas que se entregam para depois receber. Né? Pelo menos comigo sempre foi assim. Eu sempre busquei entregar para depois perceber alguma coisa. Nunca gostei de pedir. Aliás, a melhor coisa que existe na vida é quando você consegue doar para alguém, né? Isso faz muito melhor para nós mesmos do que para a própria pessoa que recebeu, né? Até um ato até um egoísmo, se a gente fosse pensar, né? O prazer, ele chega a ser maior do que a necessidade várias vezes, né? A necessidade é a mãe do aprendizado, mas o prazer de você poder doar de forma consciente, ou seja, nós temos aqui um especialista na parte de arte social, que faz parte do nosso conselho, que é o Zé do Egito, e ele trouxe aqui o Edmar Arruda, né? Você trouxe um artista aqui com relação à capa do livro, De César Love. de César Love, e veio aqui o Edmar Arruda. O Edmar Arruda, eu digo que ele nasceu no país errado, porque tem um touro, eu vou fazer questão de passar,
Fortaleza tem um touro à beira-mar que nada fica a dever ao touro de Nova York, nem o touro Ó, cripto de Miami. Feito com sucata, totalmente reciclado pelo Edismar Arruda, que sentou aí onde você está e se emocionou aqui contando a história dele. E ele teve a ajuda de várias pessoas, continua tendo, inclusive nossa aqui. Edmar, ainda estou esperando o microfone de sucata, viu? Rapaz, eu não vou abrir essa obra de arte, não. Pode não vai conversar, esquecer, ó. pode conversar, vai ficar muito melhor ainda com o microfone. Eu vou deixar aqui sobre a mesa porque ele merece demais. Bacana. Foi só um capítulo aí. Mas, Xará, a UAN, muita gente me pergunta, e eu falo muito da Legal. UAN, afinal, gente, por que eu falo tanto da UAN? Eu estava voltando da filial de Miami e encurtei uma viagem lá, na qual eu fui trabalhar e estava com alguns amigos que também são motociclistas, é o meu hobby, andar de moto. E eles continuaram a viagem, foram até a casa do Elvis, em Memphis, e eu tive que voltar por conta de uma reunião com o Fábio. E eles diziam assim: Cara, remarca essa reunião. Não, tá louco, bicho. Quando que você vai fazer essa viagem? Quando você vai conhecer a casa do Elvis, a Nova Chance? Já está aqui a 200 quilômetros, 200 milhas lá, né? Mas empurra isso para frente e é aquela coisa da disciplina. Eu acho que todo empresário tem que ter a autorresponsabilidade e a disciplina. Eu disse, não vou desmarcar, liguei, você confirmou. Se ele tivesse adiado ou mudado qualquer coisa na rotina, eu poderia até me sentir tentado, mas na hora que ele pegou e marcou a reunião e acabei indo para São Paulo, peguei o voo indo para São Paulo, conversamos e tanto a força que a UAN tem e a confiança que o Fábio inspira que nós nos envolvemos com a UAN. É por isso que eu estou aqui com a minha agenda da UAN, Mais uma agendinha aqui né? também. E isso aqui é um compromisso que a gente tem em espalhar a UAN aí pelo Brasil inteiro. E Fortaleza, sendo a referência no Nordeste, não poderia deixar de ter uma One House também. Então fala um pouco mais, Fábio, né, da One Legal. pra gente, que eu acredito que todo mundo aí está curioso. Bacana. Eu acho que a UAN ela vem num movimento, assim, logo depois que começou esse processo meu de desenvolvimento e tudo mais, veio uma outra empresa que é a Connect Fan, que hoje também eu faço a gestão em São Paulo, que ela é de espaços de evento, tudo, e aí eu passei a ter vários espaços de evento na mão para poder fazer a gestão ali e locar para empresários, para eventos e tudo mais. E fazendo os cursos de Mastermind, a gente começou a entender que fazia falta um continuismo naquele network que se tinha. Então, muitos daqueles encontros nos grupos de Masterminds, eles eram muito espaçados e faltava ali um continuismo, porque senão ficava com aquele networking vazio. Aquele networking que você vai lá, troca cartão e não acontece nada. E a gente não E o queria pior, mais aquilo. não acontece nada, mas a expectativa é altíssima, né? É isso. Só acontece o ruim, né? Que é você ficar com uma expectativa de que vai gerar muito negócio e nada aconteceu. Você anota muitos nomes na agenda, fica 3 dias ali, depois todo mundo some porque tem uma rotina gigantesca. O espaçamento entre a próxima reunião é enorme. Ainda não deu tempo de você construir e consolidar uma relação que mesmo com distância você consegue executar. E aí acaba que nada acontece. Se só gasta, na verdade acontece, você acaba com o seu dinheiro e naqueles grupos. Então a gente começou a fazer o quê? A gente começou a construir, nesses espaços que a Connect tinha, oportunidades de encontros entre os membros. Para quê? Para fazer uma confraria. E dessas confrarias a gente começou a primeiro abrir espaço para os membros falarem, depois começou a chamar outras pessoas no mercado também para falarem para aqueles membros e tudo mais. Começou a fazer experiências interessantes, vinhos, outros espaços, fomos fazer até no Edifício Itália, enfim, que eram espaços que eu já tinha facilidade pela própria Connect Fan. E nisso a gente chegou à conclusão de que faltava, de fato, um clube empresarial de verdade. O que é isso? Um clube, porque quando você pensa em clube, você pensa o quê? Que você tem acesso todos os dias, se você quiser, não que você necessariamente vá em tudo. Você tem uma agenda de oportunidades maior, seja para encontro, seja para networking, seja para aprendizado, seja para um encontro realmente só de diversão, um happy hour, seja para aqueles que gostam de fumar charuto, para ir lá fumar charuto, enfim, um clube. Então a gente começou a entender que não tinha isso, que realmente faltava um lugar onde as pessoas pudessem
estar juntos e se sentirem juntas. Não um lugar onde as pessoas entendessem que ali estavam matriculadas por um tempo de prazo determinado, com encontros determinados, e que ao final daquele tempo, 90% ou mais não estariam mais naquele grupo. Ou seja, todo mundo se olhava ali com um olhar de realmente de passagem e não de permanência. E a gente queria construir algo de permanência. E a gente viu que existia essa possibilidade porque a cada vez que a gente fazia um encontro a mais, as relações iam ficando mais consolidadas, as pessoas iam se aproximando. E pessoas que tinham afinidades como nós, Fabião, começavam a construir cada vez mais vontade de estarem juntas e iam construindo situações para que isso acontecesse. Não é à toa que hoje eu estou aqui, em Fortaleza, e toda vez que você está em São Paulo a gente está junto. Por quê? Porque há esse desejo. E a One ela veio para isso. Ela veio para um mercado que parecia então estar completo, mas não estava. Ela veio para suprir uma lacuna. Eu digo que parece até um pouco do que o Silvio Santos disse lá atrás, né? Ele abriu o SBT porque, como nenhuma televisão quis ele ali, em algum momento, ele falou, pô, preciso abrir a minha. Então a One, na verdade, ela veio para não ser um espaço de guru. Ali não tem ninguém ali que você fala, eu estou aqui por A ou por B ou por C. A gente não tem essa questão de guru. E é o One porque cada um faz a diferença. Então ali, a One com o Fábio Fernandes, ela é melhor. Né? Com o Fábio Barboni, ela é melhor. Né? E com o empresário que está aí assistindo, que talvez fala, eu tenho para somar, de repente possa fazer uma aplicação, de repente se a gente entender que está no momento certo, que é uma pessoa certa, por que não vir fazer parte? Então a One ela nasceu para isso, para ser realmente esse elo de ligação, essa ponte de ligação do empresário, seja para a comunidade, seja para a experiência ou seja para aprendizado. Então nessas três questões o empresário vai estar completo e vai estar bem assistido. E a gente ultimamente tem uma máxima lá, a gente entende que ninguém cresce sozinho. E que realmente você precisa de ajuda e que você precisa realmente de um braço direito. E a One agora estabeleceu de fato que ela vai ser o braço direito do empresário. Então o que é isso? Todo empresário que estiver lá não vai ter somente uma comunidade, vários entregáveis, hoje são mais de 30 encontros presenciais por ano, que é bastante, mas não é mais só isso. A gente quer entender o porquê o empresário está lá, porque cada um tem seu motivo. Tem gente que está lá por ambiência, tem gente que está lá por networking, tem gente que está lá para vender, fazer um negócio transacional de curto prazo, tem gente que está lá para construir algo grande, então está lá para realmente fazer uma construção de relacionamento. Tem gente que está se sentindo sozinho e que de repente quer estar lá para dividir maiores informações e funções ali com as pessoas, mas independente do motivo, a One hoje ela senta com o empresário na mesa, é um movimento novo que a gente está construindo, para entender quais são as dores e objetivos dele dentro daquela comunidade e, de fato, ela entende que aquela dor não é mais só daquele empresário, mas ela passa a ser também da One. Então a One divide aquela responsabilidade com o empresário de atingir os objetivos. Então eu acho que a One está dando agora mais um passo para ser o quê? Uma comunidade melhor, para ser uma comunidade essencial, para ser uma comunidade que depois possa ser que outras venham a querer copiá-la e sem qualquer problema, porque no final do dia ela tem como propósito realmente ajudar o empresário. Hoje já são mais de 22 mil comunidades no Brasil formadas e vem crescendo. E o que a gente entende é que vai perdurar e vai ficar aquelas que forem realmente essenciais e providenciais para o empresário. Enfim, e a One ela veio para isso, para realmente suprir essa lacuna que existia no mercado, que ainda existe, e que ela está aí para suprir, e para apoiar o empresário. Só que agora a gente tem um grande desafio, Fabião, que aí eu preciso de você, que a gente precisa trazer ela para o Brasil inteiro. E a gente sabe que Fortaleza, a gente tem que trazer aqui, que você tem que estar junto nessa, então eu já faço aqui, não um convite, porque o convite já foi feito há muito tempo, né, e já foi aceito para a gente conseguir construir, mas te trago isso porque é uma missão, porque mais do que um negócio, a One ela é um propósito. Ela é um propósito de juntar os bons e realmente fazer disso não apenas uma soma, mas uma multiplicação de talentos e de valores, porque é nisso que eu acredito de fato, que a One ela é uma mola propulsora de bons negócios para quem está
com vontade de fazer acontecer. Conte comigo, conte com o John, posso falar por ele e com todo o time da Converse, não só para Fortaleza, mas para Miami também. A filial está contemplada nesse plano. Eu, falando como quem já participou de vários, né, grupos empresariais e participa e também busca conhecimento, agora eu entendo a forma como a One ela foi forjada, né? Nós aqui usamos muito essa expressão da forja. Então, quer dizer, é um grupo que já tinha experiência com relação a receber bem, que isso é o que acontece na One, juntamente com o propósito de real, de ajudar, ou seja, o Fábio tem uma agenda super corrida, eu também, mas nunca aconteceu de eu ligar para ele e ficar sem um retorno, ou sem ele retornar um WhatsApp, ou então da gente agendar um vídeo, e isso diferencia o empresário que vive o negócio e que realmente está interessado em ajudar a você, empresário, empreendedor, a crescer, da pessoa que simplesmente está lhe vendo como um meio, né, como um acesso ou como um volume, né, que é um cuidado que nós aqui na Converse, né, do grupo Converse, temos. A gente sempre preza pela qualidade antes da quantidade, a gente sempre faz teste, a gente sempre está montando um laboratório para poder escalar, como é o caso aqui do Pode Conversar, no qual acabou virando um ecossistema que nós conseguimos elevar o nível, e hoje alguns assuntos que eu não domino, até conheço, né? Mas não domino, tem pessoas muito melhores do que eu fazendo essa condução aqui da conversa, porque para todas essas conexões tem que ter uma conversa. Essa conversa tem que ser boa, essa conversa tem que ser rica, ela tem que fazer sentido para ambas as partes, senão não vai ser sustentável. E é por isso que tanto a Converse como Pode Conversar, e qualquer empresa que a gente venha colocar, ela vai ter um alvo, né, que é a ideia de fazer mais com menos. E de preferência mais para quem você está se relacionando. Porque toda vida que você se coloca na posição do outro e entrega mais que o esperado, o outro é da natureza humana querer retribuir. E não é de forma interessada que você tem que fazer isso. Tem que ser de forma filosófica. Isso é uma forma que você escolhe na vida. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, e é um pecado porque eu não lembro, né, e não sei quem é o autor da frase, mas eu gosto muito de usar. Se você não for generoso por natureza, seja por inteligência. Perfeito. É isso mesmo. Né? Se você não consegue, não é a tua natureza ser generoso, ou seja, por inteligência, porque não é ajudando o João que você vai receber de João, mas Pedro está ouvindo a conversa. E aí, Fábio, interessante também, Xará, essa história da One, né? Porque a partir da hora que você valoriza o indivíduo, mas com essa visão de todo e com o propósito de ajudar as empresas, nós caímos aí num ecossistema, e esses ecossistemas às vezes eles não se conversam. Às vezes você tem aí, eu já vi que pelo seu sorriso você já tem uma novidade aí, eu não sei se é spoiler, se ele vai poder falar, se não vai, mas esse cara não para de pensar, entendeu? Então nos bastidores eu já consegui arrancar alguma coisa dele, ele vai dosar aqui. Mas e aí, como é que é fazer com que esses ecossistemas eles se conversem melhor e, enfim, como é que a gente evolui com tanto prato girando aí, já que é grupo Legal. top, já que é One, Converse São Paulo, né? Porque eu não vou entrar em São Paulo sem tá bem acompanhado. Então, fala aí. Eu acho que isso é muito bacana, assim, a gente não para, né, Fábio? Você, assim, a gente, não é à toa que a gente se dá bem, porque eu acho que são espíritos que comunicam a mesma coisa e pensam com a mesma aceleração, com a mesma vontade de crescimento. Inquietos no bom sentido, né? Inquietos, e que não existe barreira, né? Eu acho que a gente, é por isso que tem essa sinergia tão grande, assim, a gente vê além e quer fazer além, nada pode parar. E é muito interessante esse movimento agora. Recentemente eu construí uma nova empresa, sigo com as outras, com o Grupo Top, também como founder, Connect Fund, CEO e founder, a One, CEO e founder. Ele tem 3 clones, viu, gente? Deixa eu abrir logo aqui. Ele tem 3 clones, sabe? Eu já conheci uns 2, né? Deve ter mais 1 ou 2 aí lá.
Mas agora, agora fundei recentemente a Revela, junto com o Rodolfo Nascimento, o Gustavo Cáceres, Jorge Márcio, Salomão. E a gente fundou essa empresa, que ela é uma aceleradora de negócios baseada em três pilares principais, né? A gente faz uma arquitetura de monetização do negócio, de alguém, de um potencial cliente que tenha high ticket ou um ticket que faz sentido. A gente traz um time de vendas sênior e a gente faz toda a parte de tecnologia através de inteligência artificial. Quem está dentro desse movimento todo e tem a parte também de SEO, tráfego pago, tudo estruturado, a gente faz essa aceleração. Quem está dentro desse movimento todo são pessoas sêniores, pessoas que já têm grande êxito na carreira e nos empreendimentos. E esse movimento fez com que a gente trabalhasse diversos nichos de negócio, que é uma coisa que me atrai muito, porque você consegue trazer várias ideias, consegue construir de verdade ligações até então não pensadas. E é até interessante porque dentro desse nosso sistema e desse nosso ecossistema, que é o Revela, na verdade, a gente está conseguindo fazer algo que eu estou denominando como ecótone, trazendo um pouco da biologia, já que também trouxemos da biologia o conceito de ecossistema, né? E eu trago até no meu livro a questão do mutualismo, como que as pessoas elas têm que fazer negócios que sejam bons para os dois, assim como uma relação de mutualismo, né? Se você faz o comensalismo, que é bom para um e ruim para outro, a situação se deteriora, né? Nos negócios as coisas têm que ser boas para os dois, então tem que ter mutualismo. A One, por exemplo, ela é uma comunidade. A junção de vários pontos de uma comunidade ou de vários pontos dentro de uma mesma comunidade se forma um ecossistema. Lá a gente tem o Studio One, que é um serviço, tem o Acelero One, que é a aceleradora, que é a nossa parte de educação, de vendas, tem o Scale One, que também é growth, que é a educação, enfim, tudo isso vai compondo a One, deixando a One melhor. Então os programas, a One Global, que a gente leva as pessoas para viajar para o mundo, levamos para o Paraguai, a One Experience, que a gente leva as pessoas, as famílias para irem para um resort, tudo isso são produtos dentro da One, que é uma comunidade que vai transformando tudo isso em um grande ecossistema. Mas até então, não necessariamente tinham um pensamento estratégico de como um ecossistema conversa com outro ecossistema, porque na biologia isso chama de ecótone, que é a área de transição entre dois ecossistemas distintos. Essa eu aprendi hoje também, viu? Você que está assistindo, se já sabia, parabéns, essa eu aprendi hoje. E a ecótone é um termo que eu cunhei, essa questão de trazer isso para o mundo dos negócios, que é isso. A gente hoje trabalha, por exemplo, um artista nosso, que é o de César Love, que fez a capa do meu livro hoje, ele é um artista Revela, assinado, então a gente está construindo uma arquitetura de monetização. Capa muito bonita, por sinal, viu, gente? Olha aí, parabéns de César. É o primeiro livro de negócios que tem uma capa assinado por um artista nacional com obras em mais de 9 países. Então, de César Love, ele fez essa capa do livro na época que eu fiz e hoje ele é um artista do Revela. E a gente está montando uma comunidade empresarial para uma pessoa que tem, que a gente fala, dupla legitimidade, tanto no território quanto na elite, que é a única pessoa que eu conheço no mundo que tem dupla legitimidade, que é o Gilson Rodrigues. Ele é um cara de sucesso absoluto na parte de território, que você falar em favela, 17 milhões de pessoas representadas por ele, Gilson Rodrigues, através dos G10 Favelas, onde ele tem cases absurdos de sucesso, e agora na elite também, onde ele se posiciona no AIA e consegue construir ali mentoria para pessoas do mais alto escalão e que realmente, às vezes, não é mais o problema de dinheiro, mas é o problema de propósito, problema de valores. Então ele traz isso, esse conhecimento. Então ele é uma pessoa de dupla legitimidade que a gente agora, através do Revela, está construindo para ele uma comunidade para ele, que vai chamar a Ponte, que vem
Gilson, vindo para Fortaleza, convite está feito, trazendo a chuva feito o Fábio ou não, vem aqui, vem conversar com a gente, que com certeza essa história é fascinante. História do Gilson, que você vai ter que deixar uns 3 dias de Ah, mas não tem podcast, problema, não tem pode problema, conversar tem com problema ele. não. O Ricardo faz, né, Ricardo, plantão aqui. O Ricardo é quem nos comanda aqui, é o nosso operador e uma pessoa que eu sempre tenho que ressaltar. E aí, complementando, a gente tá construindo agora produtos onde essa questão da arte do de César Love e essa questão do social, do ESG, dos selos, possam vir a conversar. São produtos que a gente está desenvolvendo ainda, mas a nossa concepção é de pegar um ecossistema aqui da arte, um ecossistema aqui que está de comunidade e fazer essa intersecção. Quando você faz isso, você está pegando essa ecótone e fazendo essa ecótone transacionar. Isso é uma novidade, então realmente é pensar em vários ecossistemas e agora fazer esses ecossistemas conversarem. Então isso vem dentro do Revela com muita força. E eu acho que o mundo é isso, assim, a gente não fechar mais barreiras, entender que tem muita gente grande, gigante para a gente olhar, fazer um processo realmente de engenharia reversa de negócios, trazer para nós assim o que tem mais valor e evoluir sempre, né? E, aliás, o Pode Conversar, você tá de parabéns, que assim, já tá um desenho. O Fábio estava brincando comigo de arquitetura de monetização aqui. Ele é um arquiteto de monetização. Você vai vendo que todos que têm grande sucesso, às vezes não sabiam ainda se denominar como arquitetos de monetização, mas são grandes arquitetos de monetização. São pessoas que sabem ler além do convencional, entender além do senso comum e traduzir isso numa forma onde a monetização nem sempre vem no primeiro minuto, mas ela é construída passo a passo, visando sempre um sucesso maior, um equity maior, enfim. Eu Mas é vou, isso. eu vou ter que concordar, porque o Fábio falando da arquitetura de monetização, tanto pode conversar que virou um ecossistema, né? Nós temos aqui o prazer e a honra de ter o Cal Aragão, o Alexandre Pereira, o Mark Trigueiro, o Germano Albuquerque, o Zé do Egito, já compondo o conselho do Pode Conversar. E nós temos também aqui o nosso embaixador do Pode Conversar, né? Embaixador de audiência, que é o Árabe Fortal, é o Yala. Né? E o Yala veio conversar comigo e ele já tinha audiência, mas o detalhe era que não tinha arquitetura de monetização. E imediatamente, Xará, eu virei para ele e disse: Olha, nós precisamos criar alguns personagens para você, para que a gente consiga monetizar toda essa sua audiência. Que agora ele está com 360 mil seguidores, não é pouca coisa não. O cara virou o ano com 14 mil, veio conversar comigo há 60 dias atrás com 80 mil e agora já está com 360 mil. Tem que segura, é um foguete. Engajamento lá em cima, né? Tem uma atividade enorme, não tem nada de comprado, não tem, sabe, não tem nem patrocínio ainda, porque a gente está estudando a melhor forma de fazer esse patrocínio. E aí eu fui lá e criei o primeiro personagem para ele, né? Além do árabe, além do humor, que é o gênio da lâmpada. Pô, Ele é um legal. gênio realizador de desejos, né? Tem a lâmpada do Aladim e a pessoa esfrega a lâmpada lá e faz um pedido para Sensacional. ele. Até marido já pediram para ele. Ah, Ele foi fazer uma publi aqui do Centro Fashion, que é o maior shopping, né, popular daqui de Fortaleza. Cara, é. tem 4 mil quiosques, 400 lojas, hotel, Nossa. é um negócio gigante. E ele foi fazer lá e tinha uma senhora lá que pegou e viu a lâmpada, começou a esfregar e pediu um marido para ele. Ah, Aí perguntou se podia ser ele, sensacional. que ele pode ter 7 esposas. Você é árabe, você é sheik árabe, ele pode ter 7 esposas. E na sequência nós criamos exatamente o sheik árabe, né? Legal. Que é representante de um fundo árabe sem limite, né? Então ele é um excelente candidato a ser investidor em São Paulo, que tudo é grande, tudo é muito caro e tudo ele Olha, não tem noção de valor mesmo, ele é representante do fundo árabe. Então essa foi aí uma mini arquitetura de monetização que é tão importante, né? E que são receitas invisíveis que foram foram, visualizadas, foram decifradas, né? foram decifradas. Aí nessa figura do Árabe Fortal fizemos um capítulo. Xará, rapaz, eu digo que
que o Gilson Rodrigues também daria aí 3 horas, 3 dias, mas a nossa conversa está sendo, mas foi pouco, né? Nós teremos que ter aí uns 3 episódios e aí nós chegamos aqui num pinga-fogo, tá? Legal. Que é pra gente aí respeitar também o tempo de quem nos assiste. E aí a gente começa bem leve para continuar dentro do fluxo do Pode Conversar, né? Bacana. Praia ou campo? Praia. Praia. Massa ou carne? Carne. E Barbone, mas ele abriu abriu mão da massa. Carne. Empreender com propósito ou escalar de qualquer forma? Essa é fácil. Empreender com propósito. É mais fácil administrar as empresas ou a ausência, no seu caso você sentiu durante um tempo, dentro de casa? O que é mais fácil? Essa aí já é um pouco mais complicada. Vou te falar. Tem uma época que eu acho que quando você está empreendendo, que às vezes é difícil você tomar, você não se torna mais dono do seu tempo. Eu não sei se aconteceu com você, Fabião, mas para mim teve uma época que eu não podia dar errado. E quando você não pode dar errado, você entra numa coisa que é estado de guerra. No estado de guerra, você só pode vencer. E às vezes, para vencer, você tem que ficar no campo de batalha mais tempo do que você gostaria. E isso uma vez me pegou. Eu, eu tive um momento muito forte ali. Meu filho tinha 5 anos e ele falou, no, ele falou que eu era para uma terapeuta que a gente colocou ali por um período e ele falou que eu era o cara que estava nas festas. Eu era o pai dele, eu era o cara que estava nas festas. E pensar que às vezes a gente fica ausente por questão de amor, né? Na verdade é 100% por amor, né? Porque é por eles, né? Mas é muito difícil a gente não poder dar errado. Pô, excelente resposta. E eu te digo mais, você fez isso vestindo a sua camisa, a camisa da sua empresa. E eu entendo perfeitamente porque eu fiz isso vestindo a camisa dos outros. Só que eu sempre tive essa vontade de empreender, sempre tive essa vontade de estar publicitário, porque eu sou realmente filho da dona Sônia. Mas, cara, eu não vou nem continuar com ping-pong, porque essa sua resposta foi tão vencedora que ficou claro o quanto você lutou e o quanto a gente deve lutar fora de casa. Cheguei a ter um tapete na porta de casa apontando ser feliz para dentro de casa e ter razão para fora de casa. Porque a partir da hora que a gente quer ter razão, a gente começa em todas, né? A gente começa a abrir mão da felicidade sem nem notar. Dito tudo isso, meu amigo, considerações finais, eu só tenho a agradecer pela sua presença aqui, que você venha cada vez mais a Fortaleza, que eu vá cada vez mais a São Paulo, que a gente consiga cada vez mais conversas desse nível. Ficou até sério, né? O Pode Conversar ficou até sério agora depois dessa resposta do Barbone. Mas considerações finais, meu amigo. Uma nova visão para quem... Uma nova visão tipo os óculos que a gente usa da Meta aí, que eu vi que você... Esse óculos aqui, você que me indicou. Eu tava nos Estados Unidos, te mandei mensagem, comprei. Imperdível, Imperdível. Bom demais. Esse Ray-Ban aqui, seguindo a sua influência. Cara, assim, se quer deixar a gente emocionado ou parar pra pensar, é falar da família, né? Eu acho que a família é tudo. Mas as considerações finais, assim, primeiro eu quero te agradecer de coração. Você e o John são pessoas especiais, não é à toa que vocês são sócios e amigos, né? E crescem juntos. Isso eu vejo a todo momento. Vocês têm essa sorte grande de estarem juntos e caminharem juntos no mesmo propósito. Um irmão que Deus me deu. Tá aí. Um dos segredos do sucesso é esse, assim, essa visão, essa clareza de construção conjunta e
essa maturidade de entender que cada um colabora e contribui com a sua parte. Você é um cara iluminado, parabéns por tudo que você faz. Desde o primeiro dia tivemos ali uma sinergia e isso só cresceu. Te agradeço pela oportunidade de vir aqui, conversar com você, expor isso para as pessoas, um pedacinho aí da história. Fico muito grato, sinto lisonjeado de ter sido convidado, convocado. Não mais, tá? Porque ele é de casa agora, só uma vez. A gente só convida uma vez. Quem é de casa agora ele chuta a porta. E é isso, só reforçando aqui publicamente, você tem um irmão em São Paulo, precisar de qualquer coisa, tô aí com você, tô aí por você, conta comigo. E é isso, obrigado aí. Isso aqui já tá um estouro, vai ser cada dia maior. Obrigado aí a todos. Tamo junto. Essa é a diferença da UAM, gente. Cada um faz diferença. E nas palavras dele a gente sente. Então sigam as redes sociais, @Fábio Barboni, @Arquiteto de Monetização, @One Experts. É isso? Acertei as três? Acertou. É isso aí. Fechado. Até a Valeu. próxima. Valeu.